persistente em oração. Se encontra lá em Lucas, capítulo 18, do 1 ao 7. O Senhor me deu essa palavra e eu fiquei relutante em parar, né, para fazer o esboço. E eu fiquei assim, ai, Senhor, de novo não. Tanta coisa para eu fazer. E o Senhor me coloca para pregar. Mas eu disse, eis-me aqui, então eu faço o que o Senhor ordenar. Os irmãos encontraram? Amém? E diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Aqui vemos a parábola da viúva persistente. E somos ensinados a não desistir e nem desanimar, mesmo que as coisas pareçam difíceis. Mesmo que aquilo que a gente tem suplicado a Deus não esteja acontecendo, ou a gente acha que não está acontecendo, no mundo espiritual Deus está trabalhando. Mesmo que tudo pareça difícil, os afazeres do dia a dia acabe tomando o lugar, tomando parte, a gente olhe e fale: Senhor, eu tenho orado, eu tenho suplicado, e nada está acontecendo. Às vezes é um problema no seu casamento, às vezes é um problema com os seus filhos, na sua família, às vezes é um problema no seu trabalho. E você ora, você se ajoelha, você jejua e parece que nada acontece. Todos nós, eu acho que já vivemos por um momento assim, que ora e parece que nada acontece. Sendo que até o não de Deus é uma resposta para a gente. Até o silêncio de Deus é uma resposta para a gente. Sendo que a gente não pode desanimar. A gente não pode parar. Né? A viúva, além de persistir em oração, ela também não ficou parada. Ela foi atrás do juiz, pedindo que ele fizesse justiça à sua causa. Ou seja, não é só orar, mas também precisamos agir, né? Além da oração, tem a reação. Quantas vezes a gente ora, mas a gente não reage? A gente não toma uma atitude, a gente não se posiciona para aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Às vezes pedimos: Senhor, eu quero um trabalho melhor, eu não aguento mais, eu quero ficar mais tempo em casa, eu quero ficar mais tempo com os meus filhos, mas a gente não se mexe. Nem entregar currículo a gente entrega. E hoje está tão fácil, o currículo a gente se inscreve lá no LinkedIn e vai aparecendo as vagas, você vai se candidatando. Hoje está mais fácil que antigamente, porque antigamente ainda tinha que sair na rua, no sol quente, para entregar currículo, sendo que muitas vezes nem isso a gente quer fazer. A gente só quer orar, mas a gente não reage. Quantas vezes tem provas, os jovens fazendo provas aí, não adianta só orar, adianta só orar? Tem que se preparar, tem que estudar, virar à noite, acordar cedo, dormir tarde estudando. Se é alguma prova que lá na frente precise, né, de fazer alguma atividade física, tem que se preparar, porque senão chega lá, não consegue correr, não consegue fazer abdominal, não consegue fazer nada. Então, não adianta só orar, precisamos reagir. E enquanto eu li essa parábola, né, para
tentar começar a preparar o esboço, duas coisas me chamaram a atenção. E a primeira delas é: não desanime, mesmo que as pessoas ao seu redor não se importem. O juiz não se importava com aquela viúva, não se importava com a causa da viúva e nem temia Deus. Então, aos nossos olhos humanos, seria impossível ele fazer alguma coisa. Aos olhos humanos, ia falar assim: deixa para lá, porque o juiz não vai fazer nada, ele não está nem aí para você, não está nem aí para a sua causa. Nem o Deus que você serve, ele teme, então nada vai acontecer. E quantas vezes em nossas vidas nós passamos por tantos problemas e nos encontramos sozinhos? Porque muitas pessoas que estão de fora só sabem julgar, criticar, te desanimar. Sendo que essas situações acontecem e essas pessoas entram nas nossas vidas, muitas vezes sendo usadas mesmo pelo inimigo para nos desanimar. Porque a chave da nossa vitória é a nossa oração. Vocês sabiam disso? A chave da nossa vitória é a nossa oração. Porque quando a gente está ali orando, se entregando, se lançando na presença do Senhor, o Senhor, ele vai agir, o Senhor, ele vai fazer justiça à nossa causa. Sendo que o inimigo coloca situações nas nossas vidas para nos parar, o inimigo usa pessoas para nos desanimar. Às vezes, aquela pessoa que você acha que, nossa, eu posso contar para ela em tudo que eu precisar. E quando você precisa, você não pode contar. É um desânimo. Aquela pessoa que fala assim: não para de fazer isso aí que não vai dar certo, não. Te desanima. E você para, sendo que a chave, né, para resolver o nosso problema é a nossa oração. E muitas vezes a gente não consegue nem orar quando esses problemas acontecem. Lá em Êxodo 14, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, né, o que acontece? O povo se encontra ali, na frente tem o Mar Vermelho, atrás tem o faraó com seus soldados. Para onde que eles iriam? Aos olhos deles, nada poderia acontecer. Aos olhos deles, tinha acabado ali. Sendo que eles passaram por tudo que eles passaram lá no Egito, sabiam que Deus podia fazer, mas o que eles fizeram? Eles murmuraram. E muitas vezes o nosso problema também está aí. A gente esquece de tudo que Deus fez na nossa vida, todos os milagres, tudo que Deus tem cuidado e murmura. Todos os dias Deus faz alguma coisa na sua vida. Todos os dias Ele derrama, te dá o sopro da vida, o fôlego de vida. Todos os dias nós temos, nesse frio que está passando agora, temos uma casa, um cobertor, um casaco, mas porque não tem alguma coisa que a gente queria, a gente reclama, a gente murmura. E não pode ser assim. E o inimigo, ele usa essas situações para nos fazer parar. E o que Moisés fez quando o povo começou a murmurar com ele? Moisés foi recorrer ao único que podia ajudar. Moisés foi falar com Deus, foi orar. E a gente tem que se posicionar e ir falar com quem pode resolver o nosso problema, que é só o Senhor. Não é um amigo, não é um parente, não é um trabalho, é só o Senhor que pode resolver o nosso problema. E Moisés falou com o Senhor, e o Senhor abriu o Mar Vermelho para o povo passar, de pés enxutos. Quando eu leio essa história, eu fico assim: meu Deus, como é que pode? De pés enxutos, gente. Eles não molharam os pés. É o poder de Deus. E não importa qual seja o nosso problema, se é casa, casamentos, filhos, trabalho, o Senhor, Ele pode agir. O Senhor, Ele pode fazer. Daniel orou 21 dias para o milagre dele chegar, a resposta dele chegar. Mas quantos dias você tem orado? Pode ser que você tenha orado um dia, pode ser que você tenha orado anos.
E a resposta ainda não chegou. Mas a resposta um dia chega, só que não é no nosso tempo. E esses dias aconteceu algo lá em casa que eu achei bem interessante, que o Theo, ele queria um brinquedo. E muito tempo ele ficava, mamãe, me dá esse brinquedo, papai, me dá esse brinquedo. E todo dia, chegava a ser chato, que eu não aguentava mais ele pedindo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí até que chegou o dia que o Jonathan falou assim para mim, amor, compra logo esse brinquedo para ele está pedindo há tanto tempo e ele está se comportando, então compra o brinquedo para ele. Compramos o brinquedo para ele. O brinquedo chegou ontem, ele já pegou o brinquedo e falou assim, mamãe, agora eu quero outro. Mas o que me chamou a atenção foi a insistência dele, porque geralmente criança esquece. Eu engano o Theo direto, que vou comprar, ele fala, mamãe, eu quero, vou comprar, mas esse brinquedo ele não esqueceu. E ele ficava ali, ó, todo dia, acordava, pedia, de tarde pedia, chegava da escola, pedia. Todo dia até chegou um momento que ele recebeu. E é assim nas nossas vidas. Em segundo lugar, a resposta vai chegar. A resposta sempre vai chegar, não importa o tempo que demore. A resposta chega. Assim como o juiz fez justiça à causa da viúva, Deus ouve o nosso clamor e no tempo certo fará justiça na nossa causa. Não importa o tempo que passa, a resposta chega e o milagre acontece. Como eu falei, Daniel orou por 21 dias. Mas vocês já pararam para pensar se Daniel tivesse desistido ou parado de orar por conta das circunstâncias? Se ele tivesse desistido de orar quando não podia orar, o que teria acontecido? Ele foi jogado na cova dos leões e ele continuou o quê? Orando. Tudo que aconteceu com ele, se você parar para ler a história de Daniel, é incrível. Porque ele não se deixou ser moldado pelo lugar que ele estava, mas ele continuou firme na presença do Senhor. Ele não deixou ser influenciado, ele não deixou aqueles que falavam, você não pode orar, você não pode adorar esse Deus, você não pode fazer isso, você não pode. Ele não deixou ser influenciado, mas ele continuou orando, ele continuou reagindo, ele tomou iniciativa buscando ao Senhor. E olha os milagres que aconteceu na vida de Daniel. O nosso grande problema é não saber esperar. Queremos tudo no nosso tempo, mas não é assim que acontece. Em Eclesiastes diz que para tudo há um tempo e precisamos aprender a esperar e entender o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito e Ele sabe qual é o momento certo de nos abençoar. Porque se Deus nos der algo que não é o tempo de nós recebermos, nós não vamos valorizar. Nós não vamos saber cuidar do que o Senhor nos deu. Então, aquilo que era para ser bênção, se for no tempo errado, acaba virando maldição. E o Senhor sabe disso, sendo que nós temos que aprender a esperar. Nós temos que aprender a colocar mais o joelho no chão e buscar, mesmo que seja difícil. Mesmo que seja cansativo, mesmo que os afazeres do dia a dia tomem o seu tempo, seja em casa, seja lavando uma louça, seja trabalhando, fique ali em constante oração com o Senhor, fique ali falando com o Pai. A maioria das experiências que nós temos é numa oração simples, é numa oração lavando a louça e a gente escuta a voz de Deus, sente a presença do Senhor de uma maneira tão tremenda. É uma coisa simples, estou lavando a louça, estou falando com o Senhor. Também é importante fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar, separar aquele tempo para Deus, mas todos os dias, em todos os momentos, precisamos nos manter em oração constante ao Senhor. E o que acontece na nossa vida também não é para ficar só em nós. A rainha Esté, quando convocou o povo a orar e jejuar para poder entrar na presença do rei, a justiça foi feita. Mas foi feita só para ela? Não. Foi feita para o povo também. A justiça foi feita para o povo e eles puderam lutar. Eles puderam se defender. E ela não orou sozinha. Ela convocou todos, ela convocou o povo a orar e jejuar. Será que se fosse só ela, como teria acontecido?
só ela orar e só ela jejuar e o povo não reagisse? Nós temos, todos nós, que orar e que nos posicionar. Nós temos que reagir, nós não podemos esperar que nada caia do céu. O Senhor, Ele nos instrui em tudo na palavra. É a coisa mais incrível que tem. Em tudo que nós passamos nas nossas vidas, o Senhor nos dá instrução na palavra dEle. O Senhor, Ele nos mostra o que devemos fazer, sendo que nós, por preguiça, por cansaço, não nos posicionamos. O milagre que acontece nas nossas vidas não fica só em nós. O milagre que acontece nas nossas vidas impacta outras vidas. Assim como o posicionamento da rainha Esté impactou outras vidas, o seu posicionamento, o meu posicionamento impacta outras vidas. Como nosso pastor fala, o nosso milagre é o nosso testemunho. E é verdade. O que é que você tem pedido tanto ao Senhor, que é o seu milagre? Esse vai ser o seu testemunho. É através disso que as pessoas vão ver o agir de Deus nas nossas vidas, porque muitas vezes as pessoas não vão parar para ler a palavra. As pessoas não vão parar nem para te dar ouvidos para ouvir você falar da palavra. Mas eles vão ver a sua vida, eles vão ver as suas atitudes. Então, o seu posicionamento, a sua reação, o que você faz, vai impactar a vida deles. Qual tem sido o seu milagre? Como você tem impactado essa geração? Como você tem impactado a sua casa? Como você tem impactado os seus filhos? Eu tenho todos os dias pedido ao Senhor, que eu quero muito ficar em casa, eu não quero mais trabalhar. E eu tenho falado, eu quero ficar em casa, Senhor, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero dar mais atenção, porque eu estou vendo essa necessidade de estar ali com eles, de ensinar. E ensinar não é fácil. Ensinar requer dedicação. Theo chega da escola todos os dias com um dever para fazer. É um tempo dedicado a ele de ensinar o dever. Mas eu não posso me dedicar só a ensinar o dever da escola, eu tenho que me dedicar em ensinar ele a orar, ensinar ele a palavra, ensinar ele a amar o Senhor, porque eu não posso só trazer ele para a igreja. Eu não posso só trazer e ele colocar, mandar ele lá para o culto infantil. Eu preciso ensiná-lo. Ele precisa ver em mim. Assim como a minha vida vai impactar o meu filho, a minha vida vai impactar as pessoas que trabalham comigo, a minha vida vai impactar os meus vizinhos. Como nós temos sido conhecidos pelos nossos vizinhos? Será que é a vizinha fofoqueira? Será que é a vizinho caloteiro? Ou será que ali vai um homem do Senhor, ali vai uma mulher do Senhor, uma mulher de oração, uma mulher dedicada a Deus, um homem dedicado ao reino, em fazer a obra? A oração nos aproxima de Deus. Nos aproximando de Deus, nós ficamos mais parecidos com o Senhor. E é a nossa vida e a Bíblia que os nossos irmãos aí fora estão lendo. Hoje o mundo tá muito complicado. As pessoas não param mais para te dar um pouco de atenção. Quando você começa a falar da palavra, as pessoas já falam assim, lá vai o crente, é o chato. Mas, através das suas atitudes, essa pessoa vai ver o que Deus está fazendo na sua vida. Se eu era uma pessoa que falava mal dos outros, tem que mudar. Caminhando com o Senhor, nos aproximando do Senhor, temos que mudar. Aí, a pessoa que falava mal dos outros, quem andava com a gente vai falar assim, o que está acontecendo? Ela não fala mais mal dos outros, ela fica quieta na dela, ela não fofoca mais, ela não faz brincadeiras que fazia antes, alguma coisa está acontecendo. Aí acontece mudança na casa, mudança na vida, e as pessoas ficam olhando. E aí gera vontade no coração deles de conhecer esse Deus,
em qual servimos. A oração nos aproxima de Deus e nos deixa sensíveis a ouvir a voz e a direção do Senhor. Uma vez o Danilo falou assim, será que a gente tem parado para ouvir a voz de Deus? Porque muitas vezes a gente chega, ajoelha, ora, pede, Senhor, eu quero, e levanta e vai embora. Como que Deus vai te responder? Se você não quer, se você não está atento, você só está preocupado em pedir. E quando ele falou isso, ficou assim na minha mente, é verdade. Porque, às vezes, na correria, a gente até quer separar um momento para orar, quer se dedicar, mas está tão corrido que você para, você ora e você vai embora. Mas, e ouvir? Você tem tentado se atentar? Tem tentado atentar quando Deus fala assim, a resposta é não? Você tem ouvido a voz do Senhor? Ou você tem continuado insistindo no erro? Nós temos que nos dedicar em oração, nos aproximarmos de Deus para sermos sensíveis a ouvir a voz dEle. Ou sensíveis a ouvir o direcionamento do Senhor. E a oração nos deixa mais, nos aproxima do Senhor, nos deixa mais sensíveis à voz dEle. A oração muda as nossas vidas, impacta as nossas famílias. A gente não pode desistir de orar pelo nosso filho, a gente não pode desistir, desanimar de orar pela nossa casa, porque é através da nossa oração que o Senhor, Ele tem guardado aqueles, os nossos parentes, a nossa família. Uma vez, eu gosto sempre de lembrar, né, das coisas que o Senhor fez na minha vida. E eu tinha feito um propósito de oração todos os dias. Aí acabou o tempo do propósito. Aí deu um probleminha no caminhão. O Jonathan me mandou mensagem e falou assim, amor, eu vou levar na oficina, estou escutando um barulhinho estranho. Falei, tá bom. Aí quando chegou lá, o mecânico olhou, ele falou assim, amor, eu não sei explicar, tá, gente? Ele me falou assim, mas tinha alguma coisa ali, quando tirou a roda, caiu, que poderia ter causado um acidente. Eu não sei explicar para vocês o que era. Mas eu fiquei assim, Senhor, muito obrigado. Porque foi através de um barulhinho estranho que ele ouviu, ele já levou para o mecânico, e não causou nada mais além disso. A gente consertou, mas poderia ter causado um acidente, poderia ter causado um problema maior no caminhão, que ia gerar mais problema, mais tempo parado. Mas o Senhor, Ele age, o Senhor, Ele cuida através das nossas orações. As nossas orações não têm sido em vão. A sua oração pelo seu filho, pela sua filha, não tem sido em vão. Se a sua filha ou seu filho não está aqui ainda, não se preocupe. Continue orando, porque não tem sido em vão. Se seu esposo, se a sua esposa não está aqui, não se preocupe. Deus tem ouvido as suas orações. Eu sei, eu tenho orado todos os dias para o Senhor me conceder a vontade de ficar em casa, porque eu quero muito ficar em casa. Eu falo todos os dias para o Jonathan, chega, eu tenho que ficar com as crianças, mas eu sei que ainda o Senhor ainda não confirmou no coração dele, então eu fico quieta, vamos continuar orando. Vamos continuar orando, que no momento certo o Senhor vai confirmar no coração dele, vai deixar ele tranquilo para eu poder ficar em casa, cuidando das crianças. Não é no meu tempo. Eu queria que fosse para ontem, mas não é no meu tempo. É no tempo de Deus, e para tudo há um tempo. A vontade do Senhor para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. E enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo me ministrava um louvor que eu nem sei cantar ele, mas eu ministrou uma parte assim do louvor, e eu fui no Google pesquisar, descobri que é da harpa cristã, que eu nem sabia, mas fala assim, em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas
mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. E como essa parte falou comigo no momento em que eu estava pesquisando, falando com o Senhor, e o Senhor ministrou, o Espírito Santo ministrou esse louvor. Se parar para prestar atenção, né, nessas letras, não são letras em vãs. Quando a gente coloca tudo na presença do Senhor, as coisas acontecem, não da nossa maneira, não do jeito que queremos, mas acontece. As coisas, aqui, só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixar no altar. Então, todas as preocupações, todos os anseios, se o seu filho não está aqui, sair para uma festa, não se preocupe, coloque tudo no altar do Senhor. Se está passando por dificuldades em casa, não se preocupe, coloque tudo na presença do Senhor, deixa no altar, porque o Senhor, Ele opera, o Senhor, Ele faz. Se há algum problema de saúde, continue orando, porque Deus tem poder para curar. Coloca no altar dele, mas não deixa de fazer a obra, não deixa de orar, não deixa de buscar. E a segunda parte fala assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando a gente deixa tudo no altar do Senhor, quando nos deixamos, estamos sensíveis e colocamos tudo, Senhor, controla a minha vida, controla os meus direcionamentos, os meus posicionamentos, os meus sonhos, os meus projetos, Deus cuida. Nós vemos o agir de Deus, nós podemos ver o agir de Deus todos os dias nas nossas vidas. Então, não deixe, irmão, não deixe que as aflições do dia a dia, as coisas que o inimigo tenta colocar na nossa vida para nos fazer parar, não pare, não desista. O Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando, o Senhor está conosco todos os dias. É Ele que nos conduz, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá o fôlego de vida. É o Senhor, é o Senhor. E é essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Vamos cantar uma música.